O cérebro humano foi treinado para acreditar que tudo termina em algum ponto, que sempre existe um limite, uma borda segura, um fim claro. Mesmo as coisas mais vastas parecem controláveis quando acreditamos que podem ser medidas. O oceano parece menos assustador porque em algum lugar ele encontra a Terra. O céu não parece infinito porque sabemos que existe a atmosfera, mas essa sensação de segurança desaparece completamente quando olhamos para o universo, porque ninguém consegue apontar exatamente onde ele termina. E a pergunta que quase ninguém gosta de fazer é justamente essa: e se o universo tiver um fim? E se esse limite não for apenas um detalhe distante, mas algo que muda tudo o que acreditamos sobre a realidade? Imagine chegar ao ponto final de toda a existência conhecida. Não uma borda física como um muro ou uma parede, mas o último centímetro onde espaço e tempo ainda fazem sentido. O que viria depois disso? Durante décadas, cientistas e filósofos tentaram responder essa pergunta, e as respostas possíveis são muito mais perturbadoras do que simplesmente não sabemos. Algumas delas sugerem que tudo o que chamamos de realidade pode ser frágil, temporário ou até irrelevante dentro de algo muito maior. Uma das possibilidades mais desconcertantes é a ideia do vazio absoluto. Não um vazio comum, como o espaço interestelar, onde ainda existem partículas, energia e leis físicas, mas um nada total. Fora do universo não haveria espaço, nem tempo, nem movimento. Não existiria antes, depois, cima ou baixo. Não haveria sequer a possibilidade de algo acontecer. O universo inteiro seria como uma película extremamente fina flutuando na ausência completa de qualquer coisa. E se alguém, de alguma forma impossível, atravessasse o limite final do universo, essa pessoa não encontraria escuridão, nem silêncio, nem frio. Ela simplesmente deixaria de existir. Não morreria, não desapareceria. A própria noção de existência deixaria de fazer sentido. O mais assustador dessa hipótese não é o vazio em si, mas o que ela implica. Tudo o que já existiu estaria contido em algo absurdamente pequeno, diante do nada. Uma única falha, uma instabilidade qualquer, e a realidade inteira poderia ser apagada sem deixar vestígio. Mas existe uma possibilidade ainda mais inquietante. E se fora do universo não houver falta de coisas, mas excesso? A chamada hipótese do hiperespaço sugere que nosso universo não passa de uma camada fina, limitada a 3 dimensões, flutuando dentro de uma estrutura muito mais complexa. Um ambiente com dezenas, centenas ou talvez infinitas dimensões. Tudo o que conhecemos, espaço, tempo, gravidade, seria apenas uma projeção simples de algo muito mais profundo, como uma sombra bidimensional de um objeto que nunca conseguimos ver por completo. Nesse cenário, o universo inteiro seria apenas um recorte insignificante de uma realidade maior. E nessas dimensões extras poderia existir matéria desconhecida, forças que não compreendemos ou até formas de inteligência que nos observam, sem sequer perceber que somos conscientes. Para elas, nossa existência poderia ser tão irrelevante quanto a sombra de um galho balançando na parede. Se o nosso universo se mover, vibrar ou colidir dentro desse ambiente maior, as consequências poderiam ser devastadoras. Não haveria aviso, não haveria tempo de reação. As leis da física simplesmente deixariam de funcionar como sempre funcionaram. Tudo o que consideramos estável seria desmontado em um único instante. E se isso ainda não for suficiente, existe uma hipótese que transforma o medo em algo ainda mais pessoal: a ideia do multiverso. Segundo essa teoria, o nosso universo não é único. Ele seria apenas uma bolha entre incontáveis outras, flutuando em uma espécie de oceano cósmico. Universos nascendo, morrendo e coexistindo lado a lado, alguns completamente vazios, outros tão estranhos que nenhuma forma de vida conseguiria surgir. Em alguns, o tempo corre diferente. Em outros, as leis da física nunca permitiram a existência de estrelas. Se existir um número infinito de universos, então todas as possibilidades acontecem em algum lugar. Existe um universo onde você nunca nasceu, outro onde a Terra nunca se formou, outro onde a realidade tomou um rumo completamente diferente. E se essas bolhas um dia se chocarem? Se universos colidirem, o resultado não seria uma simples destruição. Seria a substituição completa da realidade por algo irreconhecível. Existe ainda uma teoria que combina o terror do hiperespaço com o caos do multiverso. A hipótese da colisão de branas, de acordo com modelos derivados da física teórica. O nosso universo poderia ser uma membrana tridimensional flutuando dentro de um espaço maior,
junto com outras membranas semelhantes. Essas branas se moveriam, vibrariam e ocasionalmente se chocariam. Alguns cientistas acreditam que o próprio Big Bang pode ter sido causado por uma colisão desse tipo. Se isso aconteceu uma vez, nada impede que aconteça de novo, e não há qualquer forma de detectar uma colisão iminente. Quando acontecesse, seria instantâneo. Toda a matéria, toda a energia, toda a informação seria reorganizada ou destruída em um único evento. Não sobraria passado para ser lembrado, mas nenhuma dessas hipóteses é tão desconfortável quanto a última. A ideia de que o universo inteiro pode não ser real no sentido tradicional. A hipótese da simulação propõe que tudo o que vemos, estrelas, galáxias, partículas, o próprio tempo, seja resultado de um sistema artificial extremamente avançado. Um modelo computacional tão complexo que gera consciência dentro de si mesmo. Nesse cenário, nós não seríamos habitantes fundamentais da realidade, mas processos dentro de um sistema maior. As leis da física seriam regras de funcionamento. As constantes universais seriam parâmetros ajustados. E fenômenos estranhos da física moderna poderiam ser limitações do sistema. Se isso for verdade, então a pergunta o que existe fora do universo ganha uma resposta inquietante. Existe um ambiente onde esse sistema é executado. Uma realidade que jamais foi feita para nós. O aspecto mais perturbador não é quem criou essa simulação, mas o fato de talvez nunca termos sido projetados para descobrir isso. Talvez a própria curiosidade humana seja um efeito colateral tolerado. E o dia em que o sistema for desligado, atualizado ou reiniciado, tudo simplesmente termina. 5 caminhos possíveis. 5 respostas que não trazem conforto algum. Em todas elas o universo é frágil, serra flutuando no nada, perdido em dimensões maiores, cercado por outros universos, ameaçado por colisões invisíveis ou rodando dentro de um sistema que não controlamos. A verdade é que não sabemos qual delas está correta, e talvez nenhuma esteja completamente certa. Pode ser que a realidade seja ainda mais estranha do que qualquer modelo que conseguimos imaginar. E é exatamente isso que torna nossa existência tão desconcertante. Vivemos à beira de um desconhecido absoluto. Cada avanço científico ilumina um pouco mais a escuridão, mas também revela o quão fundo é o abismo que estamos tentando compreender. Se existe algo além do fim do universo, talvez nunca possamos alcançar, mas o simples fato de fazermos essa pergunta já nos coloca diante da maior característica humana, a inquietação diante do infinito. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo Fatos Internos.